Estou saudando todos aí com a graça e paz da parte do Eterno Yahweh, o Senhor dos Exércitos, nosso Pai, e de Yahushua HaMashiach, o Messias, nosso Salvador. A gente está com um quadro aqui chamado Redescobrindo o Apocalipse e estamos numa jornada rumo ao capítulo 22, analisando todo o livro do Apocalipse. Então eu recomendo que vocês acessem a playlist Redescobrindo o Apocalipse, que é a playlist que tem todos os episódios. Além disso, nós temos playlists diversas para os capítulos diversos. Por exemplo, é fundamental conhecer a verdade acerca das 70 semanas do Daniel capítulo 9. Temos uma playlist só sobre o livro de Daniel. A verdade sobre o arrebatamento também é fundamental. É um conhecimento prévio que tem na playlist O Arrebatamento, a verdade sobre. Temos playlist só sobre a marca da besta, playlist só sobre o mistério da besta, Apocalipse 13 e 17. Temos uma playlist exclusiva para as 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e 3. E temos playlists diversas para os diversos capítulos. E todos os vídeos estão na playlist Redescobrindo o Apocalipse. Então você pode maratonar. E nesse momento estamos adentrando no episódio final da nossa magnífica jornada. Estamos adentrando no Apocalipse capítulo 22. Essa jornada que começou no episódio 0, escopo teológico. Depois o capítulo 1, revelação de Yahushua HaMashiach. Enfim, até chegarmos a esse momento tão aguardado, que é o episódio final da nossa jornada, Apocalipse capítulo 22. Claro que podem e devem haver episódios complementares à medida que novos esclarecimentos, à medida que avançarmos nos estudos, mas oficialmente esse é o episódio final da nossa jornada. Então, esse é o quadro Redescobrindo o Apocalipse. E agora o capítulo 22, esse é o episódio O Alfa e o Ômega, episódio O Alfa e o Ômega. Então vamos ao livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 1, que diz assim, O anjo mostrou para mim um rio de água viva, era brilhante como cristal. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. O anjo mostrou para mim, isto é, o anjo mostrou para o apóstolo João, um rio de água viva, era brilhante como cristal. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. Então, vamos primeiro entender o que é esse rio de água viva. Vamos no Apocalipse capítulo 4, verso 6, a gente buscar informações complementares. Apocalipse 4, verso 6. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal. Aí no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Esse Apocalipse capítulo 4 é a visão do trono do Altíssimo, do trono do Pai, ok? E havia diante do trono um como um mar de vidro semelhante ao cristal. Esse mar aí, o mar de vidro, simboliza o quê? Simboliza o reino de Deus como um todo. Porque na Bíblia aqui, Apocalipse 3:17, diz que a besta surgiu de muitas águas, onde estava sentada também a prostituta, que é a grande religião mundial, porque as águas, dada a instabilidade espiritual, como a instabilidade dos oceanos, a água é um elemento instável. Então simboliza o que? As nações pagãs, enquanto a terra simboliza Israel, a verdadeira adoração. Agora, o mar de vidro como cristal, porque o cristal ele tem a estrutura dele perfeitamente simétrica, okay? Tal qual funcionam as coisas no reino de Deus, cada coisa no seu lugar, na sua hierarquia correta e na sua estabilidade, okay? Por isso que é apresentado o mar como cristal. E o vidro, porque o vidro é translúcido, ou seja, a luz passa por ele, simboliza a onipresença do Eterno, ok? O Eterno ele transcende qualquer coisa, não há limite para ele. Então por isso que é o vidro, mar de vidro como cristal, ok? Isso que simboliza.
Só que aqui, no Apocalipse 22, verso 1, está dizendo que é um rio, né, de água viva, brilhante como o cristal. Porque o rio, ele desemboca no mar, né? Então podemos dizer que o rio alimenta o mar, né? Então esse rio brota do trono de Deus e do Cordeiro. E o rio, né, que é brilhante como cristal, né, ele desemboca no mar, né? Que a gente está vendo aqui no Apocalipse capítulo 4, verso 6, que esse mar de vidro, semelhante ao cristal. Então o rio desemboca no mar, né? Então esse rio aí que está saindo do trono de Deus, ele, né, vai, vamos dizer, alimentar o mar, que é semelhante como cristal. O mar simboliza o povo de Deus como um todo, toda a estrutura do reino de Deus. Ok? Só que vamos buscar informações complementares aqui. João capítulo 7. João capítulo 7, o verso 37 até 39. João 7, 37 até 39. Dizia assim, ó: E no último dia, o grande dia da festa, Yahushua pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Yahushua não ter sido glorificado. Repetindo essa passagem, no último dia, o grande dia da festa, Yahushua pôs-se em pé, clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Yahushua não ter sido glorificado. Então aqui essa passagem nos esclarece o que é essa água viva. Isso é dito simbolicamente, claro. O que é essa água viva significa espiritualmente? Significa, como diz aqui no verso 39, disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Então esse rio de água viva significa o Espírito Santo, ok? Isso mediante o que? A fé no Messias, né? Quem crê em mim, rios d'água viva correrão do seu ventre. Ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, os que crê no Messias e Yahushua, né? Porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Yahushua não ter sido glorificado. Isto é, glorificado por quê? Porque ele morreu e ressuscitou, né? Como o Cordeiro de Deus. Então percebam como tudo está perfeitamente linkado, né? Rio de água viva do trono de Deus e do Cordeiro. Porque ele é o Cordeiro? Porque ele se sacrificou, né, pelo seu sangue da nova aliança para expiação do nosso pecado. Você precisa crer nisso. Você não crê nisso, meu amigo, não tem como. Você vai querer ser salvo pelo próprio mérito, pela própria obra. Então não tem salvação, né? Então tem que crer nisso, que ele é o Cordeiro, tá? Para poder receber dessa fonte de água viva, que é o Espírito Santo, desse rio que brota do trono de Deus. Então perceba como uma coisa está perfeitamente linkada na outra. Continuando aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso 28. Deixa eu localizar aqui. 1 Coríntios 15, verso 28. 15, verso 28. Interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Diz assim, ó: E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas ao Messias, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, isto é, que é um filho, o Messias, Yahushua, o Cordeiro, o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Tá? Repetindo,
Quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, quem tem a capacidade, o poder de sujeitar todas as coisas para seu Filho? Yahweh, o Pai. Então, quando todas as coisas estiverem sujeitas, quando o último inimigo tiver sido destruído, que é a própria morte, lembrando, estamos no Apocalipse capítulo 22, já vimos no Apocalipse 21, 20 e 21, a morte, a essa altura do campeonato, já foi destruída. Estamos falando agora de vida eterna. Tá? Então, o próprio Messias Yahusha, né, ele, como filho do Altíssimo, ele vai se sujeitar àquele que lhe sujeitou todas as coisas, ao Pai. Tá? E Yahweh, o Pai, será tudo em todos, em unidade perfeita. Como que vai ser essa unidade? Deus vai ser tudo em todos. Né? Como? Através justamente da capacidade do Espírito Santo. Ok? Uma unidade perfeita. Né? Isso é o que significa. Então é interessante analisar esse 1 Coríntios 15, 28. Vou explorar mais um pouco esse Isaías 55, verso 1, ainda explorando essa coisa dessa água da vida. Isaías 55, o verso é 1. Diz assim, ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Né? Vou ler só o comecinho do verso. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Né? Ou seja, o profeta Isaías está exortando todo o povo a buscar a salvação, a buscar o arrependimento, como se diz no hebraico, o techuvá. O que é o techuvá? Retorno, retornar a palavra do Altíssimo, ok? Retornar, arrependimento e retorno ao Altíssimo. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Isaías, então, tem a ver com salvação também. Jeremias 17, verso 13, diz assim, ó Yahweh, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam Yahweh, a fonte das águas vivas. Ok? Porque abandonam Yahweh, a fonte das águas vivas. Né? Claro que está de acordo com Apocalipse 22, verso 1. Que esse rio de água viva, puro, como cristal, ele brota, ele nasce de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Então, interessante que são água viva, que é água corrente. Não é água parada, que a água parada é uma água que não é exatamente própria, né, para o consumo humano. A água parada ela pode estar suja, ela pode estar contaminada, né? Então por isso que é a água viva, a água corrente. Salmo 46, vamos no Salmo 46. Salmo 46, verso 4. Salmo 46, verso 4. Diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Não, perfeitamente. Então percebam como esse Salmo 46, verso 4 tem tudo a ver com a cidade do Altíssimo, que é a Jerusalém, a Jerusalém celestial, né? Que vai descer do céu, conforme a gente já viu no Apocalipse capítulo 21. Né? Há um rio de águas vivas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deixa eu ver aqui, interessante, vale aqui uma outra pontuação, que é o seguinte: o trono, ele é o trono de Deus e do Cordeiro, que é o seu filho. Ou seja,
cadê, para os trinitários, cadê a terceira pessoa? A terceira pessoa não tem trono? Quer dizer, o trono é de Deus e do Cordeiro, tem duas pessoas. Cadê a terceira pessoa? Né? A terceira pessoa não está sobre o trono? Né? Aí eles podem alegar, não, que a terceira pessoa seria o rio de água viva que brota do trono. Mas aqui ele está fazendo uma separação, uma discriminação no bom sentido da palavra. Deus e o Cordeiro. Do trono de Deus e do Cordeiro. Tá? Então ele está colocando o Cordeiro distinto de Deus. Deus é Yahuwah, o Pai. Tá? O Cordeiro é seu Filho unigênito, o Messias Yahushua. Okay? A gente vai ver ainda mais sobre isso. Porque no livro do Apocalipse você coloca Deus e o Cordeiro. Sempre dessa forma. Tá? Sendo que Deus, né, o Yahuwah, o Pai, é apresentado no Apocalipse capítulo 4. No Apocalipse capítulo 5 é apresentado o Cordeiro, o Filho que toma o livro da mão do Pai. Ok? Mas isso já foi tratado em outro episódio. Vamos lá. Vamos agora para o verso 2 do Apocalipse 22. No meio da praça, de cada lado do rio, estão plantadas árvores da vida. Elas dão fruto 12 vezes por ano. Todo mês elas frutificam. Suas folhas servem para curar as nações. Repetindo, no meio da praça, que praça? A praça da Nova Jerusalém, que é a morada eterna do povo de Deus. Isso na nova terra, ok? Que a gente já viu no Apocalipse capítulo 21. Então, no meio da praça, né, de cada lado do rio que a gente viu no verso 1, do rio que brota do trono de Deus e do Cordeiro, estão plantadas árvores da vida. Elas dão fruto 12 vezes por ano. Todo mês elas frutificam. Suas folhas servem para curar as nações. Aí agora a gente vê um novo elemento, né, que são árvores da vida. Para que árvore da vida? A árvore da vida é o que vai possibilitar, né, os justos, o povo de Deus, a viverem eternamente. Ok? Por quê? Quem tem a imortalidade? O Altíssimo, Yahuwah. E ele deu imortalidade para o seu filho Yahushua, o Cordeiro, o qual vai ressuscitar os seus justos, enfim. Mas veja que o acesso à árvore da vida vai possibilitar a vida eterna para o povo de Deus, né? A árvore da vida. Então vamos explorar mais esse conceito aqui de árvore da vida e também esse conceito do rio de água viva. É fundamental a profecia do Ezequiel capítulo 47, né? Ezequiel capítulo 47, a corrente de águas purificadoras, que é uma profecia incrível. Então vamos lá, Ezequiel 47, a corrente de águas purificadoras, diz assim, ó: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Quando ele diz casa, o que ele estava, na visão profética, ele viu o templo, né? Templo, né? Templo, e aqui ele está traduzido como casa, né? O Beit Midrash, né? O templo. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta do exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos, pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos ombros, pelos lombos. E mediu mais 1000, e era o ribeiro, o rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se
deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não podia se passar. E me disse: viste, filho do homem? Tá? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Tá? E, tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Bem, vou parar aqui no verso 6, né? Só para a gente fazer algumas ponderações. Essa casa que o profeta viu aí na profecia, na visão, era templo, né? Tudo leva a indicar que era o templo. E no templo tinha as direções diversas. E ele, nessa visão, viu que as águas estavam se dirigindo à banda do Oriente. Tá? Então essa porta virada para o Oriente, isso tem a ver com o Messias. Isso já foi explicado lá nas 7 igrejas do Apocalipse, sobre a 6ª igreja de Filadélfia, né? A questão da profecia do portão dourado, né? Que o Messias teria de atravessar essa porta dourada que está virada para o Oriente. Até hoje existe lá em Jerusalém, né? Que os muçulmanos fizeram um cemitério na frente dela, né? Mas a porta está lá fechada até hoje realmente, lá em Jerusalém. Tá? Então tem a ver com o Messias também, essa porta virada para o Oriente, a revelação do Messias, né? E ele disse que um homem ou um anjo que foi em direção ao Oriente, né? Que era a direção do rio das águas, e ele foi medindo de 1.000 em 1.000 côvados, de 1.000 em 1.000 côvados, né? Aí o côvado pode ser um côvado 50 centímetros, outros dizem que são 60 e poucos centímetros, enfim. 1.000 côvados, grosseiramente, daria 500 metros. E ele foi medindo e a corrente de águas inicialmente estava no tornozelo. Depois, na segunda medição, já estava no joelho. Depois já estava na altura dos lombos. E depois já não podia mais atravessar, que era um rio que só poderia ser atravessado a nado. Mas o que é esse rio e que águas são essas? Né? Em Isaías, capítulo 11, verso 9, nos dá uma pista, né, desse rio aí. Isaías, capítulo 11, verso 9, que diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento de Yahweh, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento de Yahweh, como as águas cobrem o mar. Então esse rio de águas, né, do Ezequiel 47, a corrente de águas purificadoras, é o que? O conhecimento de Yahweh. Como vem o conhecimento? Através da fé. Então, só que para crer, para ir até o Messias, né, a poder aderir a essa fé, isso é algo que vem do céu, entendeu? Da capacitação do Espírito Santo. Tá? Então essas águas aqui simbolizam o conhecimento de Yahweh, que vai cobrir toda a terra, porque hoje as pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem a verdade, né? Pessoas estão numa idolatria infernal, tá? Não fazem a mínima ideia de quem é o único Deus vivo, Criador, Yahweh, o Pai. Elas não conhecem verdadeiramente quem é o Messias, né? O Cordeiro, e estão sujeitos à grande prostituta, que é a grande Babilônia, o Império Mundial de falsa religião, que reina na mente das pessoas. Eles não fazem a mínima ideia do que é verdadeira adoração, né? Não fazem a mínima ideia, não conhecem os mandamentos, né, da Torá, a instrução, simplesmente isso. As pessoas não têm conhecimento, nada, né? E por aí vai, né? Só que as pessoas, óbvio, esse conhecimento de Yahweh, essa corrente de águas purificadoras, vai ganhar todo mundo, progressivamente, conforme o profeta Ezequiel anunciou aqui no capítulo 47. Primeiramente a corrente vai dar no tornozelo, depois a coisa vai aumentando, né? Até que chega a tornar uma corrente de águas que não
pode ser atravessado senão a nado. Ou seja, o conhecimento de Yahweh, através do Espírito Santo, vai cobrir toda a terra. Mas no momento é a Babilônia que está reinando, né, na mente das pessoas. Pois então perceba que essa corrente de águas, né, esse rio que o profeta viu que no Ezequiel 47 tem tudo a ver, né? Tem aí a semelhança com esse rio aqui do Apocalipse 22, verso 1. Mas continuando aqui no Ezequiel 47, né, vamos agora a partir do verso 6, né, retomando a partir do verso 6. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou trazer a margem do ribeiro, a margem do rio. E tornando eu, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem para a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Muita atenção, né? Ele diz que na beira do rio havia uma grande abundância de árvores, né, de um de um lado da outra. Percebam que, retomando aqui no Apocalipse 22, verso 2, está dizendo que na praça da Nova Jerusalém, de cada lado do rio, estavam plantadas árvores da vida, né, que dão fruto 12 meses por ano. Então percebam que tem a ver com aqui o Ezequiel, as árvores dos dois lados do rio. Ezequiel 47, verso 7. E no verso 8 ele diz que essas águas saem para a região oriental e entram no mar. Qual o mar que está ao oriente ali, né? Ao oriente, né, de Jerusalém? Ao famoso Mar Morto, né? O Mar Morto, né? Morto porque ele não tem vida, dada a grande quantidade de sal, é um lugar morto. Então, profeticamente, ele está dizendo que essas águas, né, proféticas, espirituais, chegando no mar, vão sarar as águas. Então o mar que é morto se torna um lugar de vida, né? Mas isso não é dito literalmente, porque os crentes dizem, o que os crentes dizem? Você vê pastor falando que não, o mar morto vai sarar e Jesus vai voltar, é um sinal de que Jesus está voltando. Aí eles dizem que o mar morto está sendo sarado. Não, meu amigo, o mar morto, ele não está sendo sarado. Ok? Não está sendo sarado, pelo contrário, ele está secando, porque tem negócio de dessalinização de água, estão tirando sal. O mar hoje, o mar morto não está sarando, ele está secando, tá? Mas isso é uma conjuntura atual. Aí vem entre aspas, pastor desse falar, não, o mar morto está sarando, Jesus está voltando, porque interpreta isso aqui de forma literal. Isso não é literal. Vamos entender agora como que funciona, por que sararão as águas, que águas são essas, né? Continuando aqui, Ezequiel 47, verso 9. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, que toda criatura, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar o ribeiro. Ok, então, ou seja, o que significa nessa profecia o mar do Oriente, o mar morto? É o mundo que nós vivemos, tá? Mar morto, águas mortas, que é o que? É como eu disse, a pessoa não consegue, não conhece a verdadeira adoração, a pessoa não tem conhecimento da verdade, da salvação. Okay? Então o que impera hoje é a grande Babilônia, né? E todas essas coisas que a gente já sabe, que eu já cansei de falar, né? Então são águas mortas, né? Águas cheias de sal, como o mar morto. Agora, a partir do momento que esse rio de água viva, que é o conhecimento de Yahweh pelo Espírito Santo, né, vai ganhando terreno, como diz aqui o profeta, a água está no tornozelo, está no joelho, está no lombo, agora já virou um rio, só atravessa nado, e esse rio chega no mar morto, né, e ele cura, sara o mar morto, e haverá muitíssimos peixes, né? E esses peixes aqui na profecia simbolizam pessoas, né? Seres humanos, é o que simboliza, né? Eu até citei isso em Abacuque, né? Abacuque, falando do profeta Abacuque, comparando os peixes com os homens, né? Então pessoas, né,
sendo resgatadas, conhecendo a verdade, tá? Pessoas sendo saradas pela palavra da verdade. Continuando aqui no verso 9: e haverá muitíssimo peixe, que lá chegarão essas águas e sararão, né? Verso 10: será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim, e haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, e será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Aqui agora ele cita que, como disse, os peixes são as pessoas. E quem são os pescadores? Quem são os pescadores? Vamos agora em Mateus capítulo 13 para a gente entender quem são os pescadores. Mateus capítulo 13, verso 47 até 50. Diz assim, ó, a parábola do reino, né? O que o Messias prometeu ao seu discípulo, até Pedro, né, que estava... Pedro e André, que estavam pescando, né, no mar da Galiléia, ele disse: vem comigo e farei você pescador de homens. É interessante a gente ver essa profecia Então os pescadores são os apóstolos, os discípulos que anunciam a salvação do reino, certo?